Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à TV Bellinzone e ao meu quadro Por Dentro da Lata, que é um quadro exclusivo para falarmos sobre tintas, todos os tipos de temas, preparação, produtos, sistemas de pintura. Quer dizer, toda semana, todas as quintas-feiras, estamos colocando conteúdos novos aqui para você na TV Bellinzone do Por Dentro da Lata. Bem, no treinamento de hoje nós vamos falar sobre o aprimoramento do sucesso na profissão pintor. Esse foi um treinamento que eu elaborei com muito carinho para o profissional pintor, onde eu humildemente dou algumas dicas a respeito de comportamento, a respeito de como se tratar um cliente e tudo mais. Bem, esse treinamento ele é dividido em dois módulos, tá? Nós vamos falar agora sobre o módulo 1 e depois, em breve, estaremos colocando o módulo 2, tá? Então, não deixe de assistir os dois módulos e também não deixe de acompanhar a programação, todos os temas que são muito ricos aqui na TV Bellinzone, com todos os profissionais, com todos os embaixadores que nós temos aqui dentro da TV, tá? É um conteúdo muito rico, muito interessante para quem está querendo entender a parte de pintura, a parte de obras, a parte de limpeza. Quer dizer, é uma infinidade de temas, uma infinidade de conteúdos muito interessantes para você. Então fica ligado na TV Bellinzone que em breve teremos muitas e muitas novidades para você aqui dentro da TV. Ok? Vamos em frente então, falando um pouco sobre o aprimoramento do sucesso, quase gaguejei aqui, aprimoramento do sucesso para um pintor profissional. Então vamos começar com o primeiro módulo. Nesse primeiro módulo a gente vai entender um pouco sobre nós mesmos, né? Sobre nós, profissionais de pintura, como devemos nos portar, como devemos agir, algumas dicas que eu coloquei para você. Então o primeiro ponto é: faça uma autossupervisão. Você, e presta bem atenção, você é sua empresa e terá que se avaliar constantemente para se manter dentro do que se espera de um profissional qualificado. Na maioria das vezes, o avaliador externo, quer dizer, aquela pessoa que está lá fora, está te falando, oh, faz isso, faz aquilo. Na verdade, como eu estou até te falando aqui, né, para você entender isso melhor, ele não é a referência, quer dizer, o avaliador externo, ele não é referência suficiente. Então, você é sua empresa. Quando nós falamos de pintor, de trabalhos autônomos, como pintor profissional, você é sua referência no mercado. Eu acho que todos vocês têm noção disso, mas talvez alguns não tenham entendido a importância dessa autossupervisão, né? Você se avaliar não só como profissional, conhecedor de produto, conhecedor de técnicas de aplicação, de efeitos decorativos, de patologias, mas você fazer uma supervisão própria da sua gestão, da gestão da tua empresa, da gestão do teu trabalho. Como está sendo feito o seu trabalho, se realmente você está gerindo financeiramente bem, o seu network, né, que é o contato com as pessoas, está sendo bem feito, você realmente está trazendo cliente e arrebanhando clientes em potencial, clientes que realmente vão te buscar hoje, amanhã e depois. Quer dizer, todo esse conjunto de avaliação é extremamente importante quando nós falamos de pintura ou de qualquer outro tipo de profissional, mas no nosso caso aqui é o profissional pintor. Lógico, o pintor está sempre muito preocupado em quanto vai cobrar, quanto que é o metro quadrado, o que eu tenho que fazer aqui, que produto eu vou aplicar, qual sistema de pintura eu devo utilizar. O pintor tem que estar preocupado com isso, tem que estar antenado nisso. Mas por trás disso tudo, tem ele empresa, tem ele pessoa, tem ele como gestor dele mesmo. Então essa autossupervisão é um ponto extremamente importante quando nós queremos ser profissionais realmente diferenciados e capacitados. Nós não podemos esquecer que a concorrência hoje em dia é muito grande. As redes sociais trazem pessoas, trazem profissionais, trazem inovações. Diariamente, a cada segundo estão sendo colocados lives, informações, vídeos, fotos, novidades. Eu fiz melhor, eu fiz melhor, eu fiz melhor. Quer dizer, pessoas querendo se sobressair. Claro, todo mundo quer fazer melhor, todo mundo quer ser o melhor. Então é importante, antes da gente entender
não somente o que é a obra, o que é o trabalho do pintor, mas entendermos nós mesmos, como é que é o nosso perfil pessoal, como eu sou como pessoa, né? Como é a minha pessoa, como é o meu comportamento, fazer uma autogestão de mim mesmo antes de eu começar a fazer o trabalho, ou durante o trabalho, o ajuste da nossa personalidade para a personalidade do nosso cliente é um ponto extremamente importante, tá bom? Então fica ligado nisso daí. Colabore, olha aqui, ó, colabore com seus colegas pintores em obras maiores. As parcerias e as trocas de conhecimento são sempre muito bem-vindas, né? Quando você tem um colega, quando você tem um amigo que é pintor, está trabalhando numa obra maior, independente se você está nessa obra ou não, faça uma visita para ele, bata um papo com ele, mantenha esse networking, né, essa amizade sempre acesa, a troca de informações, não só informações técnicas, mas a própria troca de informações a respeito de empresas. Eu quero ser um MEI, eu quero ser uma microempresa, o que eu preciso fazer? Você me ajuda aí, qual que é os EPIs que você utiliza de melhor qualidade, o que você acha, quer dizer, e vice-versa. Não só você, logicamente, receber as informações por parte do teu colega, mas você também passar essas informações, ou fazer essa troca de informações, essa troca de amizade. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Quer dizer, a ideia não é você roubar o cliente dele ou ele roubar o seu cliente, nada disso. Tirar um pouco esse estigma, né? De que eu não vou no meu concorrente, ou não vou evitar ir lá porque ele vai pensar que eu estou vigiando. Não, a tua ajuda ou a ajuda dele para você, a tua ajuda para ele ou a ajuda dele para você, será sempre muito bem-vinda, desde que seja feita de forma sincera, de forma honesta, ok? Então, procura colaborar com seus colegas, procura colaborar com seus amigos, estar sempre perto deles, fazer uma sinergia, que é o que os grupos de pintor, né, Abrap, MBPM e por aí vai, têm feito, né, querendo juntar a equipe, juntar aí o time de pintores desse Brasilzão que nós temos aí, tá bom? Vamos em frente então. Cultive na obra o bom relacionamento com os outros profissionais, marceneiros, tapeceiros, eletricistas, encanadores, etc. De certa forma, podem te ajudar a manter seu serviço intacto. O que isso quer dizer? Eu tenho ali, logicamente, eu sou o pintor, mas tem o marceneiro, tem o encanador, tem o eletricista, tem todo mundo que trabalha ali de forma conjunta ou não, ou está em contato comigo na obra, e essas pessoas, esses profissionais, eles podem ser um grande aliado meu como pintor dentro dessa minha obra. Eu posso cultivar essa amizade, cultivar esse bom relacionamento com esses outros profissionais, não somente para manter o meu serviço intacto, que é o que diz o texto aqui, que aqui quer dizer, para o cara do móvel e não ir lá estragar a tua parede, para o eletricista não ter que quebrar aquela parede que você acabou de pintar por um conduíte que ele tem que colocar depois da obra, ou para o gesseiro não fazer uma sanca que não estava no programa, aí entrou no programa da pintura, depois da pintura, você já pintou a parede, tem que fazer a sanca, tem que pintar de novo. Quer dizer, essa comunicação e esse bom relacionamento é extremamente importante para você dentro da obra como pintor, né? E além de manter o seu serviço intacto, você tendo esse bom relacionamento, você tendo esse bom contato, sendo um bom profissional, um profissional reconhecido como conhecedor do seu trabalho, uma pessoa que entenda do que está dizendo, do que está falando, eles vão automaticamente te indicar em outras obras. Então, em outras obras que esse outro profissional está entrando ou vai entrar, e essa obra por acaso não tem um pintor, se você realmente tiver uma amizade, um network ali, um relacionamento, ele reconhecer você como um bom profissional, não somente um bom profissional, mas uma boa pessoa também, logicamente esse profissional, esse teu amigo que você cultivou de um outro segmento de profissão, ele vai te indicar para essa obra, para você poder ampliar o seu trabalho e ampliar o seu ranking de clientes, tá bom? Outro ponto aqui, busque não ser somente o executor. Procure sempre que possível estar presente nas decisões de projetos da obra, cores, acabamentos, performance de produtos, etc. Tente expor sempre os seus conhecimentos teóricos e também práticos, por que não? Então, na hora da decisão, na hora que você estiver ali com o arquiteto, com o engenheiro, se você tiver essa oportunidade, vamos deixar isso bem claro, porque muitas vezes o pintor ele não tem esse acesso, né? Não tem essa oportunidade.
Mas se você, por exemplo, tiver essa oportunidade, tiver um relacionamento bom com o arquiteto, com o próprio dono da obra, com o próprio engenheiro, etc., procura estar presente na parte de projeto, procura estar indicando o melhor sistema de pintura, o melhor produto, a melhor ferramenta, quer dizer, o melhor acabamento para aquela obra, antes de que isso seja definido pelo arquiteto, ou pelo engenheiro, ou pelo próprio dono da obra, né, pelo próprio cliente. Estar lá previamente, você fazer esta pré-avaliação da obra juntamente com o seu cliente, juntamente com a pessoa que você vai prestar o serviço, mostra que você realmente é uma pessoa de ponta, é um profissional que se interessa não somente na execução, mas também no planejamento da pintura e do trabalho que vai ser feito dentro daquela obra, tá bom? Fica ligado nisso aí também. Vamos em frente. Saiba se comunicar com empatia e de forma clara. Não esqueça que às vezes falar de tinta pode ser um tanto técnico demais para o cliente, né? Isso acontece muito, né? Muitos pintores às vezes querem mostrar que realmente conhecem sobre tinta e começam a entrar um pouco mais a fundo demais nos temas relacionados à tinta. Entra na parte técnica demasiadamente. Aí o consumidor acaba perdendo o interesse pela conversa e acaba principalmente não entendendo o que você está falando. Então, antes de você entrar para conversar com o seu cliente, para conversar com o dono da obra que você vai fazer a aplicação, a pintura, procura ver se ele realmente entende o que você está falando, entende o que é uma tinta acetinada, uma tinta semibrilho, uma tinta hidrorrepelente, o que é um efeito mármore, o que é um efeito cimento queimado. Quer dizer, entenda a parte técnica, o que é um selador, um fundo preparador, por que eu tenho que aplicar um fundo. Às vezes ele não quer saber de nada disso, às vezes ele quer apenas entender o que vai ficar, como será o acabamento e a cor, né? Porque a gente entende também que tinta basicamente é uma cor. Para a maioria dos consumidores, a tinta, ela basicamente é uma cor. Se ela cobre mais, se ela cobre menos, se ela rende mais, se ela rende menos, isso não é tão palpável ou tão importante para o consumidor, na verdade. Ele quer saber se aquela cor vai ficar bonita com os móveis, com o piso, com as cortinas, com o resto da casa que ele tem. E o acabamento, e muitas vezes o acabamento vai ficar um acabamento que realmente consiga limpar, que tenha durabilidade. Esses são os pontos importantes. Então procura não ser muito técnico demais nas conversas quando você perceber que o cliente não está interessado nisso, né? Porque senão vai estar você aqui falando grego e ele entendendo mandarim aqui do outro lado, tá? Então evita, né? Então saber se comunicar, conhecer o teu cliente é muito importante antes de você entrar nos temas que você deve abordar com ele. Atenção aos detalhes, são eles os diferenciais de um bom profissional. Recortes bem feitos, acabamento uniforme, bordas bem delineadas, etc. Não feche os olhos para os pequenos erros. Estes podem se tornar muito visíveis para o cliente. Não esqueça que também falando em pintura e acabamento, o consumidor brasileiro é um dos mais exigentes, né? E essa é a pura verdade. Você pintor, até você consumidor que está me assistindo aí, você sabe que a exigência do brasileiro com relação ao acabamento de pintura é uma das mais altas do mundo. O brasileiro, ele gosta sim da sua superfície bem acabada, da sua parede bem lisinha, do acabamento da tinta bem feito, sem mancha, sem marca de rolo, etc. Isso é muito importante quando o consumidor ele vai contratar um serviço de mão de obra, ele vai visualizar muito isso. Então, de novo, como eu falei anteriormente, se é fundo preparador, se é selador acrílico, se vai render 10, se vai render 20, se vai cobrir 90, se vai cobrir 80, não importa muito para ele. O que ele quer é que o acabamento fique bem feito, sem mancha, sem marca, na cor que ele escolheu e bonito, né? E beleza. Então é importante que cada detalhe que você fizer numa obra, cada recorte, cada ponta, cada limpeza do acabamento, deixar aquele vidro com aquela mancha de tinta, isso não é legal, a gente sabe disso, tá? O consumidor ele vai ver esses detalhes, ele vai prestar atenção nisso. Então é importantíssimo que você faça essa autoavaliação aí, essa avaliação da obra, juntamente você, junto com teus profissionais
de mão de obra. O que isso quer dizer? Lógico, normalmente você vai ter um ajudante ali e esse cara ele tem que estar contigo e trabalhando no mesmo nível que você exige. Não adianta nada você entregar a tua obra para um pintor parceiro, ou um ajudante que trabalha com você e ele não te entregar o que você pede, ele te entregar um acabamento mal feito, um recorte mal feito e assim por diante. Então, detalhes são muito importantes numa obra. De novo, principalmente para o consumidor brasileiro, para o consumidor aqui no Brasil, tá? Então, fica atento com isso daí, fica atento aos detalhes. São eles que muitos pintores não prestam atenção naquele respingo que caiu no chão. É pequenininho, não tem problema não, mas está lá depois o consumidor olhando aquele respingo no chão e achando ruim que tem que limpar aquilo ou que você não protegeu e assim por diante, tá? Então fica atento com relação a isso na hora da pintura, fica atento aos detalhes. Os detalhes fazem o macro, é o que eu sempre digo, né? A soma dos detalhes fazem o macro. Então o que isso quer dizer? Muitos detalhes ruins fazem a pintura ruim. Apesar da pintura não estar ruim, quando você soma um outro detalhe que não está legal, não vai ter uma pintura bacana, não vai ter uma pintura legal e o consumidor ele vai prestar atenção nisso, o teu cliente ele vai prestar atenção nesse problema e vai te chamar a atenção. Isso vai gerar um retrabalho para você tem que voltar na obra e consertar aquilo que não precisava ser consertado, tá? Você pode resolver isso. É tempo, é gasto para você desnecessário e também é dor de cabeça para o teu cliente que não precisava passar por essa fase, ok? Então fica ligado aos detalhes que eles são um grande diferencial para um ótimo pintor e para um ótimo profissional, tá bom? Bem, vamos falar agora de mais alguns pontos e a gente finaliza já o primeiro módulo. Avaliar o projeto, determinar o material e gerenciar o tempo são fundamentais. Prazos são cada dia mais importantes para os consumidores, exatamente. Calcula o prazo certo que você vai demorar para fazer a obra. Não fala, vou demorar uma semana e fica um mês lá. Não enrola o cara, não fica querendo pegar 10 obras ao mesmo tempo e abraçar o mundo. Faça um cronograma, aqui, monte um cronograma, monte o teu calendário direitinho para você começar e terminar a obra dentro ou muito próximo do prazo que você tinha determinado. Não calcule errado tipo e quantidade do material. Lógico, a gente sabe que rendimento de tinta não é uma matemática 100% exata, mas quando você calcula muito fora do que deveria, o seu cliente ele vai entender que você não é um profissional conhecedor realmente da tua profissão ou que você não tem a experiência necessária que deveria ter para estar trabalhando na obra dele. Porque sobrar tinta ninguém gosta, faltar tinta é menos pior? Depende, porque pode faltar tinta no meio da parede e depois você não conseguir dar continuidade com outro lote, com outra formulação de cor, etc. Então, o cálculo errado de material, muito errado, logicamente a gente tem uma margem de erro aceitável para isso, porque se você tiver um erro muito grande, você vai ter problemas muito sérios depois. Então, procura evitar esse cálculo, esse cálculo muito equivocado para você não ter problemas depois, não somente com relação à devolução de produto, com a loja, com a tua loja parceira, mas principalmente com o teu cliente, com o dono da obra. Esteja dentro do que propôs no cronograma da obra. Isso é muito importante. Se você propôs aplicar a tinta X, quantidade de demãos Y, faça isso. Em vez de 3 eu apliquei 2, ou em vez de 2 eu apliquei 1, porque a tinta cobre demais. Quer dizer, isso não funciona, tá? A gente sabe que o que é combinado não é caro. Existe uma frase que diz assim, o que é combinado não é caro. Então, ajuste o que você vai fazer previamente e cumpra esse ajuste junto com o seu cliente, junto com o seu consumidor, porque isso mostra que realmente você é um profissional de responsabilidade, tá bom? Imprevistos podem acontecer. Comunique seu cliente o quanto antes e não esqueça que você tem vida pessoal. Tire um tempo para si. É o que eu falo sempre, Os imprevistos dentro da obra são os que mais acontecem. A gente sabe muito bem disso. Quantas vezes, quantos pintores que estão me escutando aqui e me vendo, quantos
clientes, quantos donos de casa que estão e donas de casa que estão me escutando e me vendo aqui, sabem que você prevê um tempo, prevê um trabalho e realmente isso tem que ser revisto algumas vezes. Então, os imprevistos, eles podem acontecer. Quantas vezes o pintor pintou aquela parede, entregou aquele apartamento, foi lá o cara do móvel, estou dando um exemplo aqui, mas pode ser qualquer outro profissional, qualquer outro problema, foi lá o cara do móvel planejado, esbarrou o móvel lá na parede, ele tem que pintar a parede tudo de novo, num trabalho já finalizado, tá? Então, entenda que isso é um imprevisto, esse imprevisto ele pode acontecer, mas deixe claro junto ao seu consumidor, junto ao seu cliente, como tratar esses imprevistos. Se realmente você vai pintar, caso haja um imprevisto como esse, você vai retocar sem custo, ou não, ou se tiver algum problema, você entregou a pintura, se tiver algum problema com a pintura, você volta, mas aí vai ter um custo extra para estar refazendo. Então, quer dizer, ajuste isso previamente com o teu cliente para a gente não ter surpresa, né? E outro ponto, descanso é extremamente importante. Você tem família, você tem vida pessoal, tira um tempo para você, vai fazer o que você gosta. Isso muitos pintores sabem, né? Eu estou aqui meio que chovendo no molhado, mas tem muita gente que é workaholic na pintura. Eu já vi muito pintor que abraça o mundo, quer abraçar o mundo, fecha calendário para um ano, né? Calendário de trabalho para um ano. Quer dizer, é complicado você ajustar o calendário para 6 meses, um ano, é muito difícil. Então procura aí dentro desse calendário longo que você marca, que você elabora, tirar um tempo, né? Falar, não, eu vou trabalhar 5 meses, 6 meses e vou tirar um mês, eu vou tirar 15 dias para ir para a família assim, assado, para descansar, para fazer o que eu quero, tá? Isso é muito importante porque desliga você um pouco do teu trabalho, tá? Desliga daquele dia a dia maçante, daquele dia a dia da pintura e vai fazer o que você quer, vai fazer o que você gosta. E aí quando você voltar para o segundo ou terceiro tempo do ano, você vai estar descansado, você vai estar aí com a cabeça leve para começar tudo de novo, tá bom? Não esqueça de você é o seu maior tesouro, tá? Os auxiliares às vezes passam boa parte do tempo sozinhos na obra sem supervisão. Certifique-se que são capazes de representá-lo, trabalhar com eficiência e no tempo certo. Eu falei disso lá atrás um pouquinho no treinamento, dizendo que logicamente você tem aí o teu ajudante, tem pessoas que te ajudam e tal. Entenda que as pessoas que você colocar lá dentro, você as deixar trabalhando, ela tem que entregar o nível de comportamento, o nível de comunicação, o nível de qualidade de serviço, principalmente o nível de qualidade de serviço igual ou muito próximos ao seu, tá? Porque eles são a extensão do seu trabalho, eles são a extensão da sua empresa. Então eles fazem parte de todo o conglomerado da empresa X de pintura. Tá? Então não esqueça que escolher um profissional, um ajudante, não é só ir lá na rua, pegar o cara e falar, não, vamos pintar aqui, vamos fazer aqui. Não é isso não. Entenda a pessoa, saiba se é uma pessoa que realmente é ponta firme, vai estar na obra, vai ter um comportamento legal, não vai chegar na obra atrasada, não vai falar bobagem dentro da obra, não vai ter um comportamento fora do que você deseja. Não esqueça que você é a sua empresa, tá? Então a autogestão que eu falei lá atrás vale também quando você tem um profissional ajudando, quando você tem um ajudante aí junto com você. Não esquece disso, ok? Bem, finalizamos agora o primeiro módulo do Aprimorando o Sucesso Profissão Pintor. Tá? Esse foi o primeiro módulo. Lembrando que nós temos o segundo módulo, o segundo e último módulo deste treinamento. Fica ligado aí que em breve você vai receber esse segundo módulo. Não esquecem, são 2. E eu gostaria de finalizar com uma frase. Essa frase é uma frase minha que diz o seguinte: alcançar o sucesso é uma questão de ponto de vista. Aprimorá-lo e mantê-lo buscando a excelência é uma questão de sobrevivência. Muito obrigado por assistir aqui na TV Bellinzone o meu quadro Por Dentro da Lata, e fica ligado nas programações da TV Bellinzone que tá show de bola, sensacional, tá bom? Obrigado e até o próximo treinamento aqui com a gente. Fica ligado no módulo 2, que é o último módulo do Aprimorando o Sucesso Profissão Pintor. Até mais.